Damos início ao tempo da Quaresma. Hoje nós somos chamados a reconhecer que nós somos fracos e pecadores. Esse pontapé inicial em preparação à Páscoa, que é o tempo da Quaresma, é o tempo da gente reconhecer as nossas faltas. Como foi tão bonito no nosso Salmo, que é uma oração que a gente pode fazer, o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Então, hoje é o tempo da gente bater o peito e dizer: Senhor, sou pecador, tem misericórdia de mim. Não bater no peito, como diz aqui no Evangelho, para mostrar as minhas obras, para mostrar que eu sou maior, para mostrar que eu sou melhor, que eu sou tal, que eu sou tal. Nós não somos nada. Nós somos pó. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. É por isso hoje nós recebemos a cinza de cabeça, para dizer que nós somos nada. É o tempo da gente voltar a nossa atenção para Deus. A gente vive numa correria tão grande de trabalho, de problemas, de situações para resolver, e Deus acaba ficando em segundo plano. É hora de voltar para Deus. Como diz aqui na leitura, o tempo favorável é hoje, é agora, o tempo da redenção. Mas não há redenção sem arrependimento. Por isso nós precisamos nos reconhecer pecadores, nos arrependermos, para que Deus perdoe as nossas faltas e para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com Deus. O pecado é aquilo que rompe o nosso relacionamento com Deus, que nos separa da graça de Deus. E Deus é tão bondoso, tão amoroso, tão misericordioso, que mesmo nós sendo tão injustos, tão pecadores, Deus sempre nos dá a oportunidade de retornar. Deus sempre nos dá a vontade Deus sempre nos dá a oportunidade de refazer essa aliança de amor com Ele, de retornar para Ele, de estar junto dEle. Essa cinza que a gente vai receber na cabeça hoje não é um pozinho mágico que vai jogar na nossa cabeça e eu já ganhei o céu. É um reconhecimento da nossa pequenez, da nossa fragilidade enquanto criaturas. Então, que nós possamos bater no peito, abrir o coração, como diz na leitura, que rasgar o coração e não as vestes. Não é aparência. Deus não quer aparência. Deus não se importa com aquilo que está fora, com aquilo que é externo. Deus se importa com o nosso interior, com o nosso coração. Se a gente está com o coração limpo, se a gente está com o coração com boas intenções, não importa se eu der tudo que eu tenho aos pobres, mas se eu não tiver amor no coração, de nada passa. Não importa se eu fazer as coisas para que os outros vejam, que a sua mão direita não sabe o que faz a tua mão esquerda. Então, é um tempo de nós voltarmos a um tempo de intimidade com Deus. Deus é nosso Pai. Primeiro nós éramos criaturas, feitas do barro. Mas aí, por amor a nós, para que a gente não se perdesse, Deus se fez carne e habitou entre nós. E a encarnação do Verbo nos elevou de criaturas de Deus para filhos de Deus. E Deus quer ter conosco esse relacionamento de pai para
filho. Por isso nós devemos rasgar o nosso coração diante de Deus. Mostrar para Ele, Deus sabe das nossas culpas, dos nossos pecados. Deus sabe o que a gente vai falar antes da gente abrir a boca. Mas Deus quer ouvir de nós. Deus quer ter, como eu falei, essa intimidade. Então, quando entra no teu quarto, fecha a tua porta e tem aquela conversa com Deus, né? A oração é essa conversa, esse diálogo com Deus. Tem as orações decoradas, são boas, devemos fazer, devemos, mas nós devemos também ter essa oração da conversa com Deus. Abrir o coração para Deus. Deus, olha, a vida está assim, está assada, tem essa situação aqui, eu não estou conseguindo resolver sozinho, eu sou fraco, eu preciso da tua força, eu preciso da tua ajuda, tem misericórdia de mim. Esse pecado aqui, Senhor, não estou conseguindo me libertar, me ajuda, envia teu Espírito Santo, tem compaixão de mim. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de amor, não é um Deus castigador. Eu lembro que antigamente a gente morria de medo no tempo da quaresma, né? Os nossos avós contavam coisas para a gente morria de medo até de sair na rua de noite. Mas a quaresma não é isso. A quaresma é um tempo de arrependimento. É um tempo privilegiado para a gente voltar para Deus, para a gente fazer sacrifícios. Às vezes eu vejo as pessoas falando mal. Fulana pronto o ano inteiro, chega na quaresma, não come carne, não bebe, não fuma. Quanta gente largou de fumar por causa desses 40 dias da quaresma? Quanta gente parou de beber por causa desses 40 dias da quaresma? Então, se você vê algum perto de você dizer, estou na quaresma, não vou beber, não vou fumar, não... incentiva, né? Não fala mal, não critica, procura incentivar. Quem sabe essa é a oportunidade da pessoa mudar de vida, quanta gente mudou, quanta gente se transformou, quanta gente está no caminho ainda. Há quantos anos a gente está nessa caminhada de comunidade aqui no São Júlio Saber? Porque a gente continua errando, a gente continua pecando, a gente continua tropeçando, mas Deus sempre dá a oportunidade da gente retornar, reconciliados com Deus. Esse é o sentido da quaresma, reconciliar com o nosso Pai. Porque as coisas desse mundo passam, e passam rápido. Então busquemos investir naquilo que não passa, investir naquilo que é eterno, naquilo que vai nos levar para junto de Deus, um lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte, não vai haver mais doença. O inimigo já foi derrotado, Jesus já o derrotou. O nosso maior inimigo era a morte, Jesus derrotou a morte, para nos mostrar que nós também, um dia, nós vamos passar pela morte, mas nós vamos ressuscitar. Ou para a vida ao lado de Deus, ou para a vida do lado daquele outro lado que a gente nem fica falando o nome dele, não. Mas depende de nós. Depende do nosso esforço. Esforçai-vos para entrar na porta estreita. Então, buscar o céu é uma luta constante. E é uma luta não contra o outro, não contra os nossos irmãos. É uma luta contra nós mesmos, contra os nossos maus desejos, contra as nossas más inclinações. Porque se a gente não consegue vencer a nós mesmos, como a gente vai vencer o maligno? Se ele tentou Jesus, como a gente vai ver agora no primeiro domingo da quaresma, ele não vai tentar a gente. Então, se a gente não conseguir vencer a si próprio, como que a gente vai vencer o tentador? Então, esse tempo da quaresma é para a gente se fortalecer, como disse aqui na oração da coleta no início. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum esse tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos
no combate contra o espírito do mal. Essa é a nossa luta, é contra o espírito do mal. Mas para isso a gente precisa aprender primeiro a controlar a si mesmo. Por isso o jejum, por isso a oração, por isso buscar a obediência a Deus. Porque senão a gente não consegue vencer. Por nós não somos capazes de vencer. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E ela está ao nosso alcance. Mas depende da gente abrir o coração. Não rasgar o coração, não as vestes. A gente precisa derramar o nosso coração no desejo do Senhor. Daí Ele vai ajudar a gente naquela situação que a gente não consegue sair, daquele pecado que a gente não consegue se libertar. Mas a gente precisa ser sincero com Deus. A gente precisa ser verdadeiro com Deus. Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Me ajuda. Então que nessa quaresma não seja só mais uma quaresma. Seja a quaresma que vai nos levar a uma conversão. A igreja está tão bonita hoje. Que Deus abençoe que todos os domingos sejam assim. Porque nós devemos estar na casa do Senhor. Isso aqui é um sinal de pertença. Eu não venho na igreja porque eu sou santo, porque eu sou bonzinho. Muito pelo contrário. A gente vem na igreja porque nós somos necessitados da graça de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas falando, que adianta na igreja todo domingo? Adianta sim. Uma hora Deus vai tocar no seu coração, você não mudar de vida. Mas vá para a casa de Deus. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu e ressuscitou no domingo, dia do Senhor. Então é um dia que a gente vir louvar a Deus pela salvação que Ele nos deu de graça. Ele nos deu porque a gente merece, não. Porque nós não somos merecedores. Ele nos deu porque Ele nos ama acima do nosso pecado. Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas mesmo assim Ele nos dá. Então que nessa quaresma nós possamos voltar para Deus. Que nos domingos nós possamos voltar para a casa de Deus. Como tem aquele salmo que diz que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um grande testemunho. Você sair todo domingo da sua casa e ir para a igreja. Só das pessoas verem você sair todo domingo da sua casa e ir para a igreja, você já está dando o seu testemunho. Você já está evangelizando. Porque às vezes a pessoa está para evangelizar, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber cantar, Não. As nossas atitudes evangelizam mais do que as nossas palavras. Então busquemos ao Senhor, como diz a leitura, é hoje o dia da salvação, é agora. Agora é o momento favorável. Então busquemos, irmãos e irmãs, nesse momento quaresmal, que a gente se prepara para a Páscoa do Senhor, que é a festa mais importante da nossa igreja, que é a ressurreição de Cristo, para que a gente chegue lá pronto para uma vida nova. Peçamos ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia,